Paz, irmãos. Graça e paz do Senhor Jesus, tudo bem? Graças a Deus, Senhor Jesus, tudo bem? Bom, hoje a gente veio aqui para contar um pouquinho do nosso testemunho, da nossa história e para contar a grande transformação que Deus fez nas nossas vidas. A gente se conheceu tem mais ou menos 7 anos e quando a gente se conheceu, a gente logo se deu muito bem e tal. Em 2 meses a gente foi morar junto e tudo tava indo bem. Passou 1 ano, eu fiquei grávida. E foi ali que começou todo o estresse, a gente brigava. E aí eu grávida e briga, e aí o Breno nasceu e as brigas continuaram. E a gente passou, assim, bastante dificuldade, né? Então, quando o Breno tava fazendo 3 anos, a gente decidiu se separar no dia 31 de dezembro. E aí ele chegou e me fez uma proposta, que a gente era pra se separar, ficar 3 meses separados, morando cada um em uma casa, pra ver se a gente ia sentir saudade um do outro, pra gente, de repente, tentar de novo. Mas nesses 3 meses, ninguém era pra sair, ninguém era pra se envolver com ninguém, era 3 meses pra gente pensar na nossa relação. Eu cumpri o combinado, mas ele não. Foi quando eu descobri que ele já tava saindo e ele já tava tocando o horror por aí, né? Eu tinha a senha do Facebook, do Instagram dele, então eu sabia cada passo que ele dava, cada coisa que ele fazia. Foi muito complicado. Quem me conhece, as minhas clientes, minhas amigas, a minha família, todo mundo sabe o que eu passei, o que eu sofri. Cada vez que eu abria aquele Instagram dele, eu me decepcionava, mas nunca deixei de orar. Eu sempre orei, cada noite, cada hora do dia eu orava, pedia muito para Deus restaurar a vida dele, para que ele caísse na real de que isso que estava acontecendo com ele não era normal. Ele abandonou a família dele para viver no mundo, né? Para ir tocar na noite. Ele trocava a gente por música. Ele deixou de ser a pessoa que eu conheci, né? Para mim, ele estava assim virado num monstro. E então foi indo, os meses foram se passando e eu sempre com fé de que Deus ia transformar a vida dele, que um dia ele ia voltar mudado, né? E isso foi quase 1 ano de oração e de sofrimento também, porque eu sofri muito com tudo isso, eu e o Breno. E aí passou um tempo, passou 1 ano e ele resolveu me chamar pra gente ir pra praia, né? E aí eu já vi uma esperança, né? Uma luz no fim do túnel. Só que, a gente foi pra praia, passar férias e tal, mas ele não tava mudado. Ele continuava igual, com as mesmas condições, que ele até queria ficar com a gente, mas ele ia continuar tocando na noite, que ele ia continuar levando a vida dele torta. Mas eu me sujeitei, mesmo assim eu me sujeitei, aceitei, porque eu tinha fé que Deus ia transformar ele. E no dia 8 de março, no Dia da Mulher, do ano de 2017, né? Não, 2018. 2018, ele me chamou pra ir na casa dele, de noite, porque ele morava numa casa e eu na outra ainda, né? A gente só namorava. E aí eu fui lá e quando eu cheguei lá, ele disse que tinha uma surpresa pra mim. Foi quando o Breno veio com um parzinho de alianças, comprada lá na lojinha, pagou R$6 cada aliança. Veio com as alianças e ele me disse que nós ia casar no papel, na igreja, que ele ia parar de fumar, de beber, de usar coisas que não deveria. E foi ali que ele... De tocar na noite, foi o que mais me impactou, assim, porque ele trocava tudo por música, né? E ele falou que ele não ia mais tocar na noite e que nós ia ter uma família de verdade. Aquilo... Eu nem sei explicar o que passou na minha cabeça na hora. Eu só comecei a agradecer a Deus, porque Deus transforma as pessoas. E até hoje, assim, quando eu lembro, eu fico, assim, emocionada, porque
eu sei o quanto eu sofri, mas eu sei que esse sofrimento todo, tudo que a gente passou, foi para o nosso crescimento e Deus tinha um propósito com isso. Eu tenho certeza que Deus tinha um propósito com isso, porque hoje eu tenho um marido exemplar, um pai de verdade pro meu filho, que ele não tinha sido até a gente voltar e ele ter essa restauração. Hoje eu tenho um companheiro dentro de casa, eu tenho um marido que me ajuda nas tarefas de casa. Hoje ele é assim, ó. Bom, quem conhece o Bruno hoje nem consegue imaginar tudo que ele fez quando a gente tava separado, né? Então hoje Deus transformou a minha família, transformou. Deus ouve as orações da gente. Quando a gente tem fé, quando a gente pede de coração e quando a gente quer uma vida correta, Deus transforma. E muito. E hoje eu tenho esse servo de Deus aqui, já tá pregando a palavra. Ele é muito abençoado e ele faz a família dele muito feliz. Ele honra a família dele. Hoje ele é um exemplo de homem, de pai, de homem, de marido. E é bem resumido esse testemunho, porque tem muita coisa para contar aqui. Tem muita coisa que Deus fez nas nossas vidas, mas a princípio é isso, porque a gente tem um propósito com esse vídeo hoje, né, amor? Exatamente. Então tá, tudo isso toda essa mudança que aconteceu na nossa família foi Deus que fez, né? Porque quem era o errado da história, vamos dizer assim, era eu. Quem estava virado no mundo era eu. Quem estava seguindo o caminho totalmente errado era eu. Então, quem fez essa mudança, essa transformação toda na nossa família, começando, vamos dizer assim, por restaurar o meu coração, foi Deus. E a única coisa que eu tive que fazer para isso acontecer foi abrir o meu coração e entregar minha vida para Jesus de verdade, assim, de coração. Abrir o meu coração para que Deus entrasse na minha vida, para que Deus tomasse conta da minha vida, para que Deus começasse a direcionar a minha vida a partir de um certo momento, porque eu estava vivendo aquilo ali, mas eu sabia que aquilo ali não era uma vida legal, não era uma coisa boa, separado da família, separado de filhos. Aquilo ali não é uma vida que Deus quer pra gente. E com o intuito de tudo isso que aconteceu na nossa família, a gente tem a gente sente uma necessidade de passar para outras pessoas também, de passar para outras famílias, outros casais que já se separaram ou que possam estar vivendo uma crise no relacionamento, tá passando por momentos conturbados. A gente tem um propósito a gente sente de Deus isso. A gente sente de fazer isso por gratidão, porque a gente sente o que Deus fez na nossa vida. Isso tudo aconteceu a partir do momento que Deus começou a agir na minha vida, através das orações dela, que ela não desistiu. Enquanto eu estava lá fazendo muita coisa errada, ela estava orando por mim. E ao invés de ficar me julgando, me condenando, ela estava orando por mim, sabendo de tudo que estava acontecendo. Então a primeira lição que a gente tira sobre isso é o perdão, né? É o perdão do coração dela, no caso, para comigo, né? E aí Deus mudou a minha vida, Deus mudou meu coração, e eu, que nem ela falou, eu dormi uma pessoa, acordei a outra, foi graças a Deus, foi Deus que fez isso comigo. E agora, em forma de gratidão por tudo que Deus fez na nossa vida, a gente sente de passar as experiências para as pessoas, porque a gente sabe que tem muita gente que está passando pelo que a gente já passou, tem muita gente que já se separou até, mas tem em volta, sabe? Tudo tem em volta. O Deus quer a família restaurada. Deus quer os lares com amor. Deus não quer ver as famílias brigando, os filhos separados com o pai, filho numa casa do pai, filho na casa da mãe, filho para lá e para cá. Amém? Aqui na palavra de Deus fala em Mateus capítulo 28, versículo 19. Jesus falou para os seus discípulos: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então é isso que Jesus ordenou que nós fizéssemos agora. Não só a gente, né? Mas todas as pessoas que conhecem a palavra de Deus, que é o nosso manual da vida cristã. Então se a gente conseguir fazer isso
para que as pessoas entendam a palavra de Deus, para que as pessoas entendam o Evangelho, para que as pessoas entendam que foi isso aqui que salvou nosso casamento, que foi Deus, porque essa é a palavra de Deus, né? A gente sabe que muitas pessoas têm muitas crenças, né? Acreditam em várias coisas, mas uma coisa eu tenho para dizer para vocês, é isso aqui, ó. É isso aqui que salva vidas, é isso aqui que restaura famílias, é isso aqui que cura corações, é isso aqui que ensina as pessoas a perdoarem, é isso aqui que ensina as pessoas a serem perdoadas, porque às vezes a gente não consegue nem ser perdoado, porque o nosso coração é tão duro que a gente não consegue nem aceitar o perdão. Então o caminho é esse aqui, ó. O caminho é esse aqui. E é essa palavra aqui de Deus que a gente sente por gratidão a Ele de espalhar. Porque Jesus falou, ide por toda a terra e fazei discípulos em todas as nações. E é isso que a gente tem que fazer agora. Que a gente conhece a palavra, conhece o amor de Deus. E é com isso, com esse objetivo, que a gente está criando um canal então no YouTube. A gente está criando ali, já criou, na verdade a gente está montando devagarzinho ali, né? Tudo muito caseiro, muito simples, mas é a gente mesmo que está fazendo. A gente está criando ali um canal no YouTube para quem quiser achar que possa servir a nossa vida, nosso testemunho, os nossos vídeos, para que possa edificar a vida de outras pessoas. Vai lá, se inscreve, curte, compartilha com as pessoas que vocês acham que possam tá precisando ouvir alguma mensagem, porque essas mensagens que a gente faz nos vídeos não são coisas assim que a gente inventou, não, são coisas que a gente viveu e tudo está escrito aqui na palavra de Deus. E a gente só é um vaso de barro nas mãos de Deus para ser usado a favor da obra dele. Então é tudo para honra e glória dele, não é para minha glória, para a glória dela. Bem pelo contrário, porque se fosse para nós, para ser para nossa glória, a gente não ia estar contando aqui as nossas intimidades, as coisas ruins que aconteceram com nós. Geralmente a pessoa quer esconder o que foi de ruim que aconteceu. Mas no nosso caso não, a gente quer contar a coisa ruim, porque depois da coisa ruim tem a palavra de Deus que restaurou a nossa vida. Então assim, ó, o nosso canal no YouTube é Casados em Cristo, o nome, né? É Casados em Cristo, e não Casados com Cristo, é Casados em Cristo, porque nós somos a noiva de Cristo, né? Então a gente só vai ser casado com Cristo quando o Cristo vier buscar a igreja dele. Então, ainda ele não veio, então a gente é casado em Cristo. Então, o canal é Casados em Cristo. A página do Facebook também é Casados em Cristo. E no Instagram é Casados em Cristo 43, porque não tinha disponível outro nome. Amém? Então, quem achar interessante lá, segue a gente lá. A gente vai começar a fazer daqui uns dias umas lives também. Coloca aqui embaixo sugestões de assuntos que vocês acham interessante, né, de tratar sobre família, sobre relacionamento, sobre a palavra de Deus, né? O que a gente não souber, a gente não sabe tudo, a gente vai procurar saber com nossos pastores, com outros irmãos da nossa congregação que tem mais experiência. Vamos buscar saber orando também para que o Espírito Santo nos revele os mistérios dele, né? Porque ele revela muita coisa que tem aqui escrita, a gente não entende se a gente não tiver o Espírito Santo, mas enquanto tu botar o Espírito Santo dentro de ti, tu vai começar a entender. Amém? Então, pode dar sugestão aí, tá? Crítica construtiva é sempre bem-vinda. Amém? Então, é tudo para honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Um bom dia para todos e vamos seguir nesse projeto aí que é para edificar a vida e restaurar famílias através disso aqui, que é a palavra do nosso Senhor Deus. Amém? E, gente, nunca deixe de orar e ter fé em Deus. Porque as pessoas costumam dizer que as pessoas não mudam. Deus muda as pessoas. Mudou ele. Mudou a nossa história. Tenha fé, peça de coração que Deus transforma sim. E aqui tem uma prova viva disso. Tá bom? Amém. Deixa eu falar. Fala, filho. Deixa eu pensar que eu vou falar, tá? Tá. Graças pastor, eu tô aqui com uma mensagem pra falar. Fala então. Assim, não te deixe pra orar. Jesus tem que fazer todas as coisas. Jesus sabe de tudo, até Deus. Isso aí. Amém. Amém. Deus abençoe, tchau. Deus abençoe a todos. Tchau, tchau. Amém. Amém.